Oi, eu sou Calma Wilfred, aluno do segundo ano do Colégio Atenas, e eu vou falar um pouco sobre o que é a filosofia. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor à sabedoria. Filosofar quer dizer refletir sobre as questões fundamentais da vida humana, porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Também filosofia que busca a maneira correta de enfrentar um dilema moral, ou quem quer saber se a existência humana tem um significado. Eu sou João Gabriel, aluno do segundo ano do Colégio Atenas, e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é arte. A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança e entre outros. Meu nome é Isabela, eu sou aluna do segundo ano e eu vou falar um pouco sobre a relação entre a filosofia e a arte. A arte é uma das formas que o homem encontrou para filosofar os seus sentimentos. A arte e a filosofia são considerados como parte essencial do homem, a qual dá equilíbrio à vida, auxilia em seu cotidiano, nas resoluções de problemas, possibilitam a representação e a interpretação do mundo e são indispensáveis para a organização humana e torna o ser humano um homem mais criativo. A parceria entre a filosofia e a arte torna possível tratar com alegria, leveza e muitos sentimentos alguns temas importantes e complexos das relações do indivíduo, o seu meio, a cultura e a existência. Um dos exemplos da arte e filosofia juntos é um jogo chamado Journey. É uma pérola contemporânea com uma arte filosófica como narrativa e como remete o título, o poder está na jornada. No jogo, você ganha controle de um ser que deve viajar por entre diversas e vastas paisagens, como desertos e mares, para enfim encontrar o seu destino no alto das montanhas. A jogabilidade só se limita entre duas ações: pular para alcançar o objetivo e assoviar para comunicar com as outras coisas ou seres, que são outros jogadores que compartilham da mesma jornada. A filosofia do jogo está na maneira que você decide interagir ou não com outros ou outras coisas ao seu redor, já que o jogo nos coloca novamente em um papel primitivo, sem reconhecimento, onde todos somos iguais e não existe linguagem, apenas nos conectamos por sons. Muitas vezes, os outros seres eram confundidos por NPCs, que na verdade eram pessoas que buscavam seguir seus caminhos e estavam questionando suas próprias decisões e ações. O jogo tem o objetivo profundo de nos fazer perceber que toda a nossa volta, incluindo estranhos, tem uma vida tão complexa quanto a nossa e não são meros personagens, cada um enxergando, apreciando e encarando a sua vida da sua forma. O sentimento por dentro do Journey é encontrar uma outra pessoa em sua caminhada e você pode decidir ajudar ela ou não. Você tem o livre árbitro de fazer isso. Você pode ser solidário e decidir se você quer compartilhar aquela jornada com uma pessoa ou não. Depende do que você pretende viver. Sem diálogo, com sons característicos de um ambiente visual fantástico, limitamos e escolhemos quem devemos colocar em nossas vidas para compartilharmos o caminho e talvez até mesmo... Meu nome é Camila, sou aluna do segundo ano do ensino médio e eu vou falar sobre a relação da filosofia e arte, dando exemplos de alguns cantores e músicas. Eu vou começar com o rapper Freud, com a música Pseudo-Social, e no meio dessa música ele faz referência à alegoria da caverna, de Platão. Olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Papo pseudo. Pra quem não sabe, calma aí que eu não lembro muito bem. Basicamente tinha várias pessoas dentro de uma caverna e eles estavam com braços, pernas, pescoços presos a correntes voltados para a parede, no fundo, que ficava no fundo da caverna. E atrás deles tinha uma fogueira onde outros indivíduos
teletransportavam esses objetos e que tinham suas sombras projetadas na parede da caverna, onde esses prisioneiros ficavam observando. Então, tipo assim, eles só podiam enxergar essas imagens dessas sombras. Então, eles criaram aquilo como a sua realidade, como a realidade deles. Então, aquilo lá era a realidade deles. Eles não viram mais nada além daquilo. E até que um desses prisioneiros consegue se libertar. E aí ele sai pra fora da caverna. E, tipo, a princípio, a luz, o sol, um monte de coisa assusta ele. E ele quer voltar pra caverna, pro fundo da caverna de novo. Mas aí acabou que ele começou a gostar dessa descoberta que ele fez. E nisso ele tomou compaixão e decide voltar pra caverna pra contar pros outros prisioneiros sobre todas essas informações que havia um mundo lá fora. Sem ser aquela sem ser aquela imagem na parede, tinha mais coisa do que aquilo. Só que aí os prisioneiros não acreditaram nele, né, que chamou ele de louco, falou um monte de coisa, e para evitar que as ideias desse prisioneiro atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram ele. Mataram. E é basicamente isso. Temos também outro rapper, que é o Fábio Braza, com a sua música Anel de Giges. Nisso, né, nessa música, ele cita algumas questões filosóficas, tipo a frase famosa de Maquiavel: quer destruir o homem? Então dele é poder. O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer pra fazer o que quisesse fazer, será que ainda assim seria quem tanto parece ser? Pensa bem antes de responder. Se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? E se eu te dissesse que existe um anel que você coloca e desaparece? E se você pudesse tornar o seu sonho possível e quando quisesse, bastava ficar invisível? Se pudesse roubar sem deixar vestígio, usaria para o próprio regozijo ou faria o bem só pra ganhar prestígio, hein? Essa pergunta me aflige. O que você faria se tivesse o anel de Giges? Hein? O que você faria se tivesse o anel de Giges? Ou será que Maquiavel tava certo ao dizer que é destruir um homem, então lhe dê poder? Será que se não houvessem leis nem repressão, ainda assim a justiça iria prevalecer? Acho que não. O próprio nome da música, Anel de Giges, faz referência a Platão, né, que é um artefato mítico e mágico mencionado por ele, né? Segundo o livro A República. Olá, sou Leonardo do 2º ano e hoje eu e a Alexandre vamos falar sobre artistas da arte e filosofia. Bom, começando por Charles Baudelaire. Ele foi um poeta boêmio e teórico da arte francesa. Ele é reconhecido como fundador da tradição moderna em poesia. Outro artista da filosofia foi George Hegel, que foi um filósofo germânico que produziu a obra Fenomenologia do Espírito, que foi um avanço na filosofia alemã. Outro foi Richard Wagner, que foi um alemão pioneiro em linguagem musical. Ele influenciou no desenvolvimento da música erudita europeia. Outro nome importante para a filosofia e para a arte foi Friedrich Nietzsche, um filósofo, compositor, crítico cultural e poeta alemão do século XIX. Além dele, teve também Ernst Cassirer, um filósofo alemão de origem judaica que dizia que a arte nos leva a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. E também teve o filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer, que dizia que a arte facilita o nosso acesso para a contemplação das ideias. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre o livro Filosofia da Arte, do autor Jean Lacoste. Ao decorrer do livro, ele fala um pouco sobre a história da filosofia da arte, que vai desde a imaginação, o problema da estética, a imitação, até o artista, a arte, a verdade e a expressão. Além disso, o autor também discute sobre uma questão que nunca parou de existir de Kant e Merleau-Ponty, que foi como evitar duas reduções paralelas sobre a arte. De um lado, define a obra de arte unicamente pelo prazer subjetivo, e do outro, que proíbe todo e qualquer juízo de valor para ver na obra apenas como um objeto histórico e cultural. Oi, meu nome é Julia Bettiati e hoje eu vou falar sobre o livro Explicando a Filosofia com a Arte, do Charles Feitosa.
Charles apresenta a história da filosofia com a ajuda da arte, que pode estar em uma pintura renascentista, ou em filme ou uma série. Mas Charles Feitosa também ressalta que a sociedade privilegia resultados imediatos e despreza a filosofia por precisar de um certo tempo. Nesse livro você vai encontrar algumas obras de arte que foram influenciadas pela filosofia e vai encontrar também algumas críticas da sociedade. A filosofia também está muito presente nos meios cinematográficos. E um exemplo que podemos destacar é o filme Show de Truman. Truman é um vendedor de seguros que vive em uma cidade do interior com a sua esposa. Porém, ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade. Ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. E aí, no seu 30º aniversário, ele descobre que toda a sua vida foi gravada e transmitida em rede nacional. Ou seja, toda aquela cidade não passava de um cenário criado pela empresa que o adotou quando ele era bebê. E todas aquelas pessoas que faziam parte da sua vida, seus pais, a sua esposa, não passavam de atores. Trazendo para nossa realidade, isso quer dizer que a gente se acostuma com a realidade tal qual ela nos é apresentada desde cedo. Então, por exemplo, a gente nasce em uma família que deposita uma cultura, um idioma, um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas, e a gente cresce com essa mentalidade e a gente se acostuma com isso. E quando a gente entra em contato com costumes diferentes que o nosso, isso causa um estranhamento. Então, Truman já nasceu com 5.000 câmeras vigiando ele a todo momento. Outra discussão que pode ser feita com essa narrativa é que durante o filme são apresentados alguns espectadores, que eram as pessoas que estavam lá assistindo ao show do Truman. Porém, essas pessoas não eram apresentadas como personagens, elas só estavam lá, elas só eram mostradas lá assistindo ao reality show, né, que era o show do Truman. Em paralelo com a nossa realidade, podemos dizer que esses espectadores que são mostrados assistindo ao show somos nós. Porque, apesar de sermos nós que estamos lá consumindo a todo tempo que a indústria tem para nos oferecer, a nossa personalidade não importa. Então, não importa quem a gente é, o que a gente faz da vida ou nossos gostos. O que importa é que a gente está todo tempo lá assistindo e dando audiência para aquilo. Outro comentário acerca do filme Show de Truman é que o Show de Truman é uma variação do mito da caverna de Platão, mas difere da alegoria de Platão, em que apenas um prisioneiro se liberta. Já no filme Show de Truman, há apenas um prisioneiro e os demais são atores que entram e saem da caverna. Em torno desse filme, podemos fazer algumas reflexões. E entre elas, é que em uma parte do filme, um apresentador pergunta ao dono do programa, né, do diretor, se Truman nunca tinha desconfiado daquela realidade que ele vivia. Ele fez a seguinte pergunta: por que Truman não pensou até agora em questionar a natureza do mundo onde vive? E o criador do programa respondeu dizendo que aceitamos a realidade do mundo tal qual ela nos é apresentada. E ainda completou que Truman pode ir embora quando quiser, se estiver absolutamente decidido a descobrir a verdade. Porém, Truman prefere a sua cela. Oi, eu sou Eduardo e eu vou continuar falando sobre a estética e a filosofia. Por volta de 1750, o filósofo Alexander Baumgarten utilizou e definiu o termo estética como sendo uma área do conhecimento voltada para os sentidos ou conhecimento sensível. Desde então, a estética se desenvolveu como uma área de conhecimento. Hoje é compreendida como o estudo das formas da arte, o processo de criação de obras e das suas relações sociais, éticas e políticas. E a Anitta do segundo ano, vou falar sobre a estética da filosofia, que visa ver a arte como 5 sentidos: olfato, visão, paladar, audição e tato. E ela surgiu na Grécia Antiga, onde os seres humanos queriam saber por que tinham tanta preocupação com a estética, ou seja, a beleza. Platão dizia que a beleza vinha do mundo das ideias e assim se perpetuava para o mundo real, criando a beleza.